queridos irmãos, queridos amigos. Que alegria estar aqui novamente para podermos refletir por alguns minutos sobre uma das lições de Jesus. Eu abri ao acaso anteriormente o livro Evangelho segundo o Espiritismo e caiu no capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. Então diz assim: o mandamento maior: fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Parábola dos credores e dos devedores. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca ao só dos seus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe essa questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus 22, 34 a 40. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Mateus 7, 12. E tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Lucas 6, 31. E agora segue a parábola dos credores e dos devedores. Que Jesus se expressava e trazia os seus ensinamentos através das parábolas. E essa diz assim: o reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar contas aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como não tinha meios de o pagar, mandou seu senhor que o vendessem a ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que lhe pertencesse, para pagamento da dívida. O servidor, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência, e eu te pagarei tudo. Então o senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando um de seus companheiros, que lhe devia 100 dinheiros, o segurou pela goela e, quase a estrangulá-lo, dizia: paga o que me deves. O companheiro, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava dizendo: tenha um pouco de paciência, eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e o mandou prender, para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o Senhor de tudo o que acontecera. Então o Senhor, tendo mandado vir à sua presença, aquele servidor lhe disse: mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias. Por que me pediste? Não estavas desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos, para que o tivessem até que ele pagasse tudo o que devia. É assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se não perdoares do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de nós. Mateus 18, 23 a 35. Bem, então aqui encerramos essa leitura que nos traz, em primeiro lugar, o primeiro mandamento, que foi uma das primeiras reflexões do texto, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas por quê? Porque Deus nos criou, nós existimos, nós temos a nossa individualidade graças à benevolência e ao amor de Deus. Então, todo o nosso amor, nossa gratidão deve ser em primeiro lugar a Deus. Nós podemos viver experiências,
trocar ideias, reflexões, porque Deus nos criou, senão não estaríamos aqui e não vivenciaríamos nada disso. E o segundo mandamento, que é parecido com o primeiro, amará o teu próximo como a ti mesmo. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. O que isso nos diz? O que isso nos leva a pensar? Que eu devo me amar, né? Antes de amar o próximo como a mim mesmo, né? Então, eu tenho que me respeitar, me amar, me cuidar, fazer coisas boas em primeiro lugar para mim, porque fazendo essas coisas boas para mim, eu vou poder fazer para os outros, né? Então eu vou ter bons pensamentos, vou ter boas ações, vou agir no bem, para que eu consiga ter uma atitude positiva em relação ao meu próximo. E essa parábola muito muito clara, né? Nesse mesmo sentido de que a pessoa ali estava com uma dívida, pediu que o seu superior tivesse paciência, que perdoasse, enfim, que aguardasse, né, ele conseguir aquele valor e pagar, e ele acabou perdoando a dívida, né? E pouco tempo depois, com um valor muito menor do valor que foi perdoado, ele não teve nenhum pingo de misericórdia, de benevolência, de caridade, enfim. Ele não conseguiu retribuir aquilo que recebeu num superior. E muitas vezes fazemos isso na nossa existência. Nós recebemos coisas boas do nosso próximo, somos perdoados ou recebemos ajuda e muitas vezes nem agradecemos. E é hora de nós mudarmos, né? De nós exercitarmos o perdão, como finaliza o texto. É assim que meu Pai que está no céu vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Então, os outros, os nossos irmãos de caminhada, vão cometer muitas faltas conosco, né? Assim como nós vamos cometer muitas faltas com eles, porque todos nós estamos aqui numa caminhada evolutiva, numa caminhada de crescimento, e é natural que isso aconteça, né? Que nós cometamos alguns erros nesse caminho. Nós estamos num caminho longo ainda para a perfeição relativa, que nós sabemos que perfeito só é Deus. Mas um dia nós atingiremos essa perfeição relativa, vamos ter uma consciência muito ampla, uma visão ampla das coisas, muito mais do que temos hoje. Nós vamos perdoar com mais facilidade, nós vamos amar com mais facilidade. Não só aqueles que são tão próximos de nós, que nós já conseguimos assim relevar as coisas, amar assim com tanta naturalidade, tanta facilidade, né? Muitos irmãos ainda na nossa caminhada não pensam da mesma maneira como nós, não agem da maneira como nós agiríamos. Às vezes temos certas antipatias e isso deve ser quebrado, deve ser combatido, né? Na nossa existência, nós devemos fazer um esforço para romper essas vibrações assim tão pequenas de ai, não gosto aquele falou isso para mim, falou isso para o meu amigo, então cortei relações, né? Não devemos fazer isso, devemos sim perdoar, sim desculpar, porque muitas vezes a pessoa fala e age no automatismo. Isso é o que mais existe no momento, né? Agir no automatismo, fazer as coisas sem refletir. Então é natural que nós nos arrependamos e que os outros se arrependam daquilo que fizeram, né? Então nós devemos ter a paciência, nós devemos nos manter resignados e confiantes de que todos vamos chegar no destino final, que é a perfectibilidade, né, relativa, sermos perfeitos.
Mas isso demora um pouco, então devemos ter paciência, paciência conosco, paciência com os nossos irmãos de caminhada e amar a eles como a nós mesmos. Então, fazer tudo de bom que tiver ao nosso alcance para o nosso irmão, porque nós gostaríamos que os nossos irmãos fizessem tudo de bom para nós, não é? Então, nós devemos fazer isso no nosso dia a dia, pensar sobre isso, não viver no automático, falando o que vier na cabeça, fazendo o que vier assim, que dê vontade, né? Nós temos uma consciência, nós temos inteligência, nós já passamos ali daquela fase primitiva, onde éramos homens e mulheres das cavernas e vivíamos apenas para sobreviver em busca do alimento, da reprodução. Nós estamos numa etapa acima, então nós devemos seguir condizentes com isso, proceder dessa forma. Nós temos aqui possibilidades de estudo, uma leitura ampla da doutrina espírita, né? Que está aí de graça para nós, basta que a gente queira aprofundar o conhecimento na doutrina espírita, porque muitos livros têm na internet, com acesso livre para nós, mas muitas vezes perdemos tempo com outras coisas na internet, não é mesmo? Então a gente poderia estar ali aprendendo, crescendo, porque na medida em que a gente vai lendo as obras da doutrina espírita, a gente vai tendo maior clareza das coisas, dessa vida e da vida que continua, que é a vida no plano espiritual. E dessa forma, nós vamos tendo maior facilidade e vamos nos equipar de uma maneira melhor para viver, né? Então, a gente tem inteligência, possibilidade de raciocinar, possibilidade de pensar sobre as coisas. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso no nosso dia a dia. Quanto mais nós pensarmos, menos erros vamos cometer, menos arrependimentos vamos ter. Quanto mais nós focarmos a nossa mente no bem, no bom, nas coisas corretas, menos erro nós vamos cometer, não é? E é isso que nós devemos pensar, em nós em primeiro lugar, né? No que nós podemos fazer para nós, de melhor para nós. Porque os outros, a gente pode ter benevolência, caridade, paciência, mas a gente não pode modificar o outro, modificar o pensamento do outro, porque o outro é o outro, né? O que a gente pode fazer é conosco, né? Então, partindo dessa ideia, também nós acabamos tendo uma existência mais tranquila, porque muitos ainda querem mudar o outro, querem colocar na cabeça as realidades do espírito, as realidades da doutrina, que a gente sabe que até na nossa mesma família, muitos acreditam em coisas diferentes, têm crenças diferentes, a religiosidade é outra, e isso não importa também, né? Nós devemos cuidar de nós, da nossa religiosidade, da nossa espiritualidade. Ao invés de focar no outro, perder tempo, o nosso tempo é precioso, né? A gente sabe disso, mas a gente desperdiça muito nosso tempo. Falando dos outros, pensando nos outros, no que, como o mundo poderia ser, como a política poderia ser, o que deveria ser feito na educação, na economia, nisso, naquilo, em setores que estão fora do nosso alcance, em coisas que a gente não tem o poder para mudar, né? Então, a gente acaba, assim, se envolvendo em pensamentos, em ideias, que não vamos levar a lugar nenhum, né? Não vamos levar a lugar nenhum. Muitas vezes vão nos desequilibrar, nos irritar, nos desarmonizar, ao invés de focarmos em nós, que é o que a gente pode mudar realmente. E a pandemia veio trazer isso também para nós, veio parar
parar com tudo que a gente vinha fazendo e muitas coisas no automático para que a gente pudesse permanecer em casa, sem as distrações, entre aspas, da rua, das coisas que nós fazemos na rua, e ter pelo menos esse momento mais focado em nós, que mesmo assim muitos não estão aproveitando, mesmo assim muitos vão sair da pandemia iguais ou até piores de quando ela não tinha, né? Muitos acabam não aproveitando as oportunidades que são preciosas. A gente sabe que nós temos a eternidade pela nossa frente. O tempo, para Deus, a gente vai ter todo o tempo do mundo, né? Não precisaríamos estar numa corrida absurda, desenfreada para nossa modificação. Não, mas a pressa é nossa, né? A vontade de viver mais pleno, mais feliz, mais com uma paz interior é nossa. E isso depende da realização e da modificação que nós fizermos em nós. Por isso que muitos têm essa pressa, por isso que muitos querem alcançar essa evolução mais rapidamente, não é? Mas devemos então aplicar esses mandamentos na nossa vida, aplicar esses conhecimentos que Deus e Jesus nos trouxe, não é? Amar o próximo como nós mesmos. Vamos refletir sobre isso, vamos pensar no que nós já fizemos, que poderíamos ter feito, mas principalmente vamos pensar no que a gente pode fazer daqui para frente, porque em um determinado momento nós vamos retornar para o plano espiritual, nós vamos colher então toda a nossa plantação, né, dessa existência, que a gente vem plantando desde o dia em que nascemos, que tomamos a consciência, que conseguimos ali fazer coisas, pensar, até agora. Qual foi o nosso plantio? Será que o nosso plantio está sendo bom? Será que o nosso plantio poderia ser melhor? Como está sendo a nossa colheita até agora? Das coisas que nós já fizemos no passado e das coisas que nós já fizemos nessa própria existência. Ela está sendo boa, está sendo ruim, mais ou menos. Mas como é que nós queremos que a colheita seja no futuro? Isso depende do plantio de hoje, do plantio de amanhã e assim sucessivamente. Devemos cuidar das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, porque tudo isso são como sementes que nós vamos jogando na terra fértil e ela vai florescer, né? Seja no momento ou no outro, vai florescer tudo aquilo que nós disseminarmos na nossa caminhada com o nosso próximo. Então vamos amar o nosso próximo, que o nosso próximo vai nos amar. Vamos fazer para o nosso próximo todo o bem que nós pudermos, que nós vamos receber isso de retorno, com certeza, porque tudo que a gente faz, seja de bom ou seja de ruim, retorna para nós num momento ou outro. Isso é um ensinamento muito claro que a doutrina espírita nos traz, que é a lei da ação e da reação também, né? Tudo aquilo que nós fizermos, nós vamos receber. Talvez não seja nessa existência, mas será na outra, ou talvez nem na outra, na próxima, isso não importa, né? Mas todo o bem que nós fizermos vai vir com um retorno positivo para nós, com certeza. Então vamos aprender e exercitar o perdão, desculpando todos aqueles que fizeram coisas que nós não gostamos nessa existência em relação a nós. Vamos desculpar, porque são amigos de caminhada, erram como nós erramos. E vamos também aprender a pedir desculpas, aprender a pedir perdão, porque nós também erramos e nós também vamos errar, né? Então vamos exercitar todas esses ensinamentos do Cristo hoje. Não vamos deixar para amanhã. Vamos fazer tudo o que nós pudermos hoje.
Tá certo, meus irmãos? Então é isso que eu tinha para comentar com vocês. Espero que tenham conseguido aproveitar alguma coisa. Desejo a todos tudo de bom hoje e sempre. Até a próxima. Tchau.